Quando a gente fez a meditação de início, e você orientou a olhar para a imagem interna que viria. E eu me vi parindo um filho. E a sensação que eu tive é que naquele momento de parir um filho, é como se ali não coubesse a criança mimada, a criança birrenta. Ali eu estava sendo uma mulher. E eu senti muita força, muita coragem. E é como se fosse uma coisa muito grandiosa. Eu senti como uma coisa de coragem, bonita, forte, de dar a vida através de um parto natural, de trazer um filho. Foi muito forte para mim. E a pergunta que eu tenho é com relação à sexualidade, que você falou que a sexualidade ela está ligada a essa força da vida. E da morte. Da morte eu não sabia. E ontem, conversando com algumas amigas aqui, a gente estava conversando a respeito dessa sexualidade. E a gente percebeu que nós, mulheres, pelo menos a maioria, tem uma dificuldade com relação à sexualidade, às vezes dá uma preguiça disso. E também já tive conhecimento de homens também que têm a dificuldade, porque o homem é visto como muito viril, o homem sempre quer. Mas também existe homens que têm dificuldade com a sexualidade, tanto homens quanto mulheres. Então, o que está por trás dessa dificuldade com a sexualidade, uma vez que está relacionada à vida e à morte, e eu já ouvi falar também que está relacionado à criatividade, à criação. Bom, vou separar em duas partes, mas que estão correlacionadas. Primeiro, observem vocês como aquilo que se revela nas nossas viagens interiores, nas nossas meditações, nas nossas imagens, tem um outro tempo. De uma certa maneira, ela, na meditação dela, anteviu algo que vinha depois. Então, nesse espaço da consciência, não existe essa temporalidade linear que nós normalmente vivenciamos. Passado, presente e futuro estão presentes e aquilo que é mais essencial se revela. E por que é grande a concepção por uma mulher e o fato de ela dizer sim para um filho, de uma certa maneira, a torna, na própria compreensão de Bert Hellinger, eu vou dizer maior, mas talvez não seja esta palavra adequada para expressar do que o homem. Porque ela pode levar a uma compreensão de que é uma coisa maior em termos de tamanho. E uma das ordens do amor, que nós vamos falar à tarde, sobre o homem e a mulher, implica a equivalência. Mas tem algo que o homem não passa, que é dado apenas à mulher. E ela precisa dizer sim ao perigo da morte, pois toda concepção e todo nascimento envolve um risco de vida, que hoje em dia se encontra obscurecido pela medicina, por tudo que existe, mas todas as vezes que uma mulher diz sim a um filho, ela está dizendo sim à custa da própria vida. E isso dá à mulher, como explicou muito bem e percebeu muito bem a Renata, que inclusive significa renascida, esta força que ela é capaz de algo muito grande.
Por isso, o nosso trabalho com a constelação familiar é, em primeiro lugar, a reconexão com a mãe, que foi com quem nós experimentamos esta união, a dor da separação, e junto com ela enfrentamos a morte. Porque é possível que morra o bebê e a mãe. A sexualidade é um mistério. E Bert Hellinger diz assim, ela é maior do que o amor. Ela é maior do que o amor, porque ela nos conduz de maneira misteriosa a situações arriscadas, a situações dolorosas, a situações violentas. É como se fosse uma força vital completamente amoral. E quando a cultura ou a sociedade estabeleceu padrões morais para a sexualidade, é quase como se ela estivesse tentando pegar uma força avassaladora e colocar dentro de um quadrado, dentro de uma caixinha. E, por exemplo, quando você pergunta, mas por que é difícil? É onde nós estamos mais nus, é onde nós estamos mais vulneráveis. Para vocês terem uma ideia, a palavra orgasmo significa pequena morte. Ou seja, para experimentar o orgasmo, é necessário que eu possa perder o controle e me entregar. Acontece também que, porque a sexualidade ela envolve tantos tabus, violências, dores, segredos, o que acontece? Um fato doloroso, difícil, que acontece dentro da família acerca disso, numa primeira geração, ele vai ser vivenciado conscientemente. Numa próxima geração, esse fato pode virar um segredo. É tão doloroso, foi tão difícil, que ninguém fala sobre isso, mas todo mundo sabe que está ali. Numa outra geração, isso vira um tabu. Ninguém pode fazer isso. Isso não é permitido. Já se perdeu nessa terceira geração a memória do fato original. Numa quarta geração, isso vira um impensável. Mas é porque é errado? Não necessariamente. A sexualidade não tem isso. Certo e errado. É como se aqui, ó, primeiro chakra está aqui. A moral só está aqui. Está lá em cima. São muitas experiências, tanto quanto falar, vamos subir a Kundalini. Em primeiro lugar, a Kundalini começa aqui. Ou seja, essa energia ela começa sem nenhuma moral. Até que ela vai passando por várias experiências. A experiência do encontro com o outro, de ser mulher ou de ser homem, de como eu me coloco no mundo, de como isso se conecta com o meu coração, de como eu posso expressar as minhas necessidades. Eu quero, não quero, por favor, obrigada, sim, basta. E tudo que eu penso a esse respeito, que não diz respeito só a mim, mas diz respeito àquilo que a minha família pensa, a sociedade, os valores, a moral, a cultura, e a possibilidade de, quando eu faço essa caminhada,
ter esse contato com aquilo que existe de mais elevado, que é, de fato, o que nos conduz através dessa força. Obrigada. Só um minutinho. Consumação do amor. O pudor em nomear nosso ato mais íntimo e em desejá-lo como mais importante e mais próximo numa relação conjugal, decorre certamente de que em nossa cultura o ato do amor entre o homem e a mulher é considerado por muitos como algo indecente, como uma necessidade indigna. Entretanto, é a maior realização humana possível. Nenhum outro ato humano está mais sintonizado com a ordem e a plenitude da vida, nem nos toma mais amplamente a serviço do mundo em sua totalidade. Nenhum outro ato humano nos traz um prazer tão inebriante, nem proporciona em seu seguimento um tal sofrimento amoroso. Nenhum outro ato humano é mais pesado de consequências, mais cheio de riscos, nem exige de nós tais extremos ou nos faz tão conhecedores, sábios, humanos e grandes do que aquele em que um homem e uma mulher reciprocamente se tomam e se reconhecem com amor. Em comparação a esse ato, qualquer outro ato humano parece apenas como uma preparação ou uma ajuda, uma consequência, ou talvez uma doação adicional, ou então como carência e substituição. O ato do amor entre o homem e a mulher é simultaneamente o nosso ato mais humilde. Em nenhum outro lugar nos mostramos tão despidos, nem revelamos de forma tão desprotegida o lugar onde somos mais vulneráveis. E por isso também nada protegemos com pudor mais profundo do que o lugar onde o homem e a mulher se encontram amorosamente e onde mostram e confiam mutuamente o que possuem de mais íntimo. A consumação do amor entre o homem e a mulher é também nosso ato mais corajoso, pois ao se unirem para o resto de suas vidas, o homem e a mulher, embora estejam no início e antes da plena realização, já têm o fim diante dos olhos, percebem seus limites e encontram sua medida. Por isso, quando Bert Hellinger fala sobre as ordens do amor entre o homem e a mulher, ele está sempre falando entre o homem, a mulher e a totalidade que sustenta, pois junto com aquilo que gera a vida, também está a morte. E quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, né, como um livro que descreve simbolicamente a história da humanidade, o que a gente tem? Está lá Adão e Eva vivendo no paraíso, um paraíso cheio de frutos maravilhosos. E se vocês observem o que é a maçã, alguém já parou para pensar que o órgão sexual feminino parece uma maçãzinha assim, partida ao meio? E a cobra? Fácil de descobrir.
É disso que se trata. Só que, ao perceberem, a cobra tenta a mulher. Faz parte da nossa natureza. A história é: a cobra atenta a mulher a comer ao fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal. Ou seja, eu saio de um estado de pura inocência, ou seja, onde tudo é como Bert Hellinger nos leva, além do julgamento, e eu agora preciso experimentar a polaridade. Então, é uma metáfora que vai muito além da própria sexualidade, mas ela trata do estar no mundo. A Eva come a maçã? Não. A maçã é comida. Olha, o que eu posso dizer? Eu tenho o maior prazer em contribuir a todos para serem muito felizes com a sua sexualidade. Mas aonde tudo começa? Com a mãe. Com um sim. Um sim. Um sim com todas as suas consequências. Contribuir de alguma maneira? Sim. Para o marido, para mim, para quem? Como? Ela disse sim. Eu quero saber para quem. Para a cobra? Para a maçã? Para a árvore do conhecimento? Para si mesma? Eu posso, eu quero, eu me dou. Para mim. Para o marido ainda é difícil para mim. Bom, isso significa o quê? Eu me dou prazer? Não. Pois é, nessa aula, na playlist dessa aula, eu incluí um vídeo que eu não falei, porque eu vi depois. Mas olhem lá, o último vídeo da playlist da aula número 3, uma pesquisadora que ela se masturbou durante 1 hora, durante muitos meses. E vejam o que aconteceu com ela. Eu não vou contar. Vejam um vídeo do TED, ou seja, científico. Começa com esse sim para si mesmo. E quando eu falo isso, o que acontece? Meio que gera uma pane dentro de mim. O que é dizer sim para mim? Como é dizer sim para mim? Isso eu não tenho como responder. Mas eu sei o final.